O meu papel aqui hoje é o mais simples, mas antes de a gente entrar propriamente na nossa conversa aqui, queria dizer, meu nome é André Gustavo, meu nome de guerra é André Gustavo. Também não me perguntem por que ficou André Gustavo, mas é um construto lá da Marinha, podia ter sido Guimarães, podia ter sido André Guimarães, mas a gente tem os nossos nomes para nos distinguirmos, mas para que a gente aqui nos conheça pelos nomes, como deve ser uma boa conversa, como deve ser esse evento aqui hoje. Certamente eu sou o peixe fora d'água aqui, mas na água eu me sinto bastante à vontade. E hoje eu estou no Ministério da Defesa. Não me considero autoridade, mas me considero um ponto de contato e eu espero que me vejam dessa forma, assim como meus companheiros, que eu vou pedir para que se apresentem aqui, certamente vão fazê-lo novamente, mas o capitão de Marinha Guerra Toledo, por favor, Toledo. Eu sou aviador naval, me formei na Escola Naval em 95, e depois fui para a aviação naval em São Pedro da Aldeia, e aí por isso eu tenho muito contato, já passei diversas vezes aqui por São José dos Campos, pela área de São José dos Campos, tenho grande orgulho e satisfação de, enquanto brasileiro, acompanhar o desenvolvimento que é feito aqui na região do Vale do Paraíba, realmente passar por esses corredores aqui e ver o desenvolvimento. Eu fiz isso ao longo de 20 anos de profissão lá como aviador naval. Continuo fazendo, mas com muito menos referência. Eu queria dizer que o comandante Toledo é uma referência para mim, porque ele está trabalhando hoje comigo, faz parte da minha equipe, mas foi comandante do Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval, que é a nossa organização mais importante em São Pedro da Aldeia, e hoje está aqui com uma expertise enorme para falar da mobilização, não somente da mobilização nacional, da mobilização militar, mas para colocar isso em termos de oportunidade, que é o que a gente vem discutindo muito internamente lá no Ministério da Defesa. E não adianta a gente se constituir como um ente público, até estabelecendo ligações com outros ministérios, ou com o próprio com a Casa Civil e com o Executivo, mas a gente tem que colocar em termos de oportunidade, porque o empresário precisa da oportunidade para que ele dali avance. E eu falo com quase um leigo nessa área, porque de empresário eu só tenho a parte da minha família, que é a minha esposa, que é uma CEO aí da sua própria empresa, né? Então, acho que eu tenho esse exemplo de casa, mas o comandante Toledo é o nosso representante no braço que eu represento, que é o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Então, cabe aqui uma explicação rápida. O Ministério da Defesa é dividido em dois ramos principais. O ramo do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que é quem está efetivamente conduzindo as operações, quem está conduzindo essa parte do orçamento das forças. E temos o braço da Secretaria-Geral. E na Secretaria-Geral nós temos um setor específico para os produtos de defesa, para as empresas de defesa e as empresas estratégicas de defesa. Até aproveitar a oportunidade aqui para a audiência e perguntar quem faz parte ou já fez parte de uma empresa de defesa, uma empresa estratégica de defesa. Excelente, uma boa representatividade, obrigado. É um universo ainda pequeno, né, que busca expansão nesse contexto, tem suas ameaças, né, a questão do arcabouço legal que está sendo construído em volta dessas mudanças atuais do governo, mas é um índice de atenção, é um ponto de atenção muito grande que nós temos que ter. Conversávamos há pouco sobre a Avibraz. A Avibraz, ela é hoje, e acho que é uma joia aqui do Vale do Paraíba, ela é um ponto de atenção muito grande do Ministério, tanto do ramo da Secretaria-Geral, conforme eu falei, da Secretaria de Produtos de Defesa, mas também do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Nós estamos sendo impactados diretamente nos nossos veículos lançadores de foguetes, o Astro, né, que é uma potência aí realmente um elemento que representa a dissuasão estratégica que nós buscamos, né? Dissuadir é mostrar que nós somos competentes, que nós temos capacidades e que nós não precisamos nos envolver num conflito para defender o nosso território, porque o nosso território já é bem defendido. Então é muito difícil você explicar isso tudo. Isso é um sentimento de segurança. Tá? Eu, quando resolvi me apresentar aqui diante de todos, com esse uniforme aqui, do uniforme do Contra-Almirante 2 Estrelas, eu fui promovido em março. Então eu me sinto mais próximo dos capitães de Marinha Guerra. Então isso me dá uma tranquilidade muito grande. Alguém me chamou de comandante hoje, eu fiquei feliz. Ainda estou guardando aquele espírito. Aquele espírito. Mas para explicar, quando a gente vem assim com muita coisa, o pessoal fica olhando, fica imaginando o que pode ser. Então a gente vai, o militar ele se alimenta de algumas crenças, e essas crenças se tornam efetivas ações, e as ações são representadas talvez pelas condecorações, pelos seus distintivos, brevês, tudo que a gente vai
vai reunindo ao longo da nossa carreira. Então, assim, só para explicar, né, eu tenho meu nome, né, tem que estar sempre presente. A Marinha fez uma mudança de nome, gerou uma mudança econômica, né, que era uma plaqueta preta, e aí virou uma plaqueta dourada, e gerou todo um ecossistema comercial em torno da confecção dessas plaquetas aqui. Então, é um movimento grande, né, nós somos 80 mil, né, 70 mil hoje. A minha estrela é porque eu comandei um navio na Amazônia, fui comandante de um navio auxiliar. Nós fazíamos uma tarefa de apoio às populações ribeirinhas junto com o governo do estado, mas também transportávamos as tropas do exército que iam fazer a desintrusão dos garimpos, né? Hoje é um tema que está muito em voga, mas a gente fazia isso lá em 2010, quando eu comandei na Amazônia, lá em Belém do Pará. Belém que vai sediar a COP30 ano que vem, e nós estamos na defesa aí nesse esforço hercúleo para justamente suprir as carências que a região lá de Belém tem em termos de infraestrutura, logística e segurança. E o que mais? Aqui é o meu distintivo de curso de altos estudos. Eu tive aqui em São José 2 vezes. Esse distintivo aqui ele é composto, né? O primeiro dele não tem uma estrelinha aqui dentro. É quando a gente é major, né? Equivalente a capitão de corveta. As nossas patentes são diferentes, mas elas estão relacionadas ao mar. Então, como o Rui falou, ele fez bem, estudou bem esse ponto aí, né? A gente vai falar um pouquinho do orçamento também, você me adiantou algumas deixas aqui. E aí eu tive aqui em São José dos Campos a primeira vez, quando eu estava fazendo o curso da aviação, depois voltei como capitão de corveta, já no nível para visitar as empresas da base industrial. Também aqui o complexo da Força Aérea, que é fantástico, né, que tem realmente uma representatividade muito grande. A Marinha, observando isso, eu comentei também com alguns, uma oportunidade anterior, ela está se posicionando em São Paulo com a Diretoria-Geral de Tecnologia e Nuclear, né, a DGDNTM. Então, já havia essa vocação para nuclear, e agora nós estamos trazendo também a parte de tecnologia. Nós temos um Almirante 4 Estrelas, o Almirante Rabelo, que está lá. Eu falo Marinha, mas eu sou hoje Ministério da Defesa. Então, como Ministério da Defesa, essa primeira condecoração aqui que eu tenho, né, pelos serviços que eu prestei lá dentro do Ministério da Defesa, muito poucos ainda, eu confesso. E essa aqui eu acho legal de falar. Essa aqui eu tive no Líbano em 2013. A Marinha, não sei se é do conhecimento amplo, aí ela teve à frente de uma missão por 11 anos, a missão da MTF, né, Maritime Task Force, a Força Tarefa Marítima no Líbano. Qual era o objetivo? Era estabilizar a região do Líbano. E é bom falar do Líbano hoje porque o Líbano está em evidência. O Líbano está em evidência pela guerra que está escalando lá, né, um conflito bélico escalando. E eu vivi um ano justamente naquela área, por isso que eu tenho essa medalha. E esse ano foi um ano que eu me deparei com algumas dificuldades nossas em relação a equipamentos de proteção. Nós participávamos de uma missão da Organização das Nações Unidas, 38 países envolvidos, e eu fazia parte de controle de operações marítimas, porque nós tínhamos um navio brasileiro lá na região, e esse navio comandava navios gregos, turcos, da Indonésia, de Bangladesh e da Alemanha. A Alemanha, naturalmente, ela acabou vindo assumir, quando o Brasil saiu a chefia da operação, mas por razões históricas, da Segunda Guerra Mundial ainda, a Alemanha ela não contava com uma visão assim que ela poderia ser aquele elemento agregador que o Brasil representava na missão lá no Líbano. Então, esse ano que eu passei lá, eu me deparei com, por exemplo, com a falta de material, né, do nosso contingente, de material de máscaras de gases. Era uma época que na Síria, foi 2013, na Síria o Bashar al-Assad estava fazendo ataques químicos contra a própria população síria. E aí nós fazíamos muito trânsito entre o sul do Líbano e Beirute, que é um caminho de 2 horas e meia, onde você passa por áreas que tem a presença do Hezbollah e a área com a presença dos sunitas, localidades todas que são restritas aos militares que estavam participando da missão de paz da ONU. E na volta de uma dessas etapas, os guerrilheiros lá os guerreiros, né, porque é quase uma força constituída do Hezbollah, estavam soltando os foguetes em direção a Israel. E aquilo, assim, é uma sensação, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de estar num campo de conflito, mas é uma sensação que tudo aquilo que você entende por segurança, por tranquilidade, tudo aquilo se esvai imediatamente.
porque apesar de ser um foguete, não era um míssil, ou seja, não tinha guiagem, e isso é aterrorizador, né? Você pensar que estão soltando um foguete sobre a sua cabeça, que ele não tem guiagem, você não sabe onde ele vai parar, e de fato era isso que acontecia. E aí eu cheguei na base que a gente ficava no sul do Líbano, em Naqoura, e encontrei o meu companheiro lá, que era um alemão, também da coincidência da aviação alemã, e ele estava todo vestido, né? E eu só com colete e capacete, e ele com colete e capacete e a máscara de gases. Aí eu falei, pô, mas vocês estão com alguma notícia aí que a gente não sabe? Vamos ter realmente aqui um ataque com máscara de gases? Aí ele, não, mas é por precaução. Aí eu falei, não, nossa precaução está a caminho. E eu saí da missão meses depois e a gente não tinha conseguido reagir a essa questão. No ano seguinte, sim, mas para vocês entenderem que ser militar e estar numa condição dessa, estar pronto para defender é estar preparado. E aí eu vou falar do que o Rui adiantou aqui, que é a questão do preparo e emprego. O Wagner falou muito bem com relação a isso. As Forças Armadas, elas são alicerçadas na questão do preparo e do emprego. O emprego é defesa. O Brasil tem características pacíficas, fato. O Brasil é um grande mediador de conflitos, é fato. Mas você só faz isso se você estiver amparado por uma força que te dê credibilidade. Então é por isso que nós temos que ter as nossas forças muito bem equilibradas nesse sentido. Nós temos um serviço militar obrigatório, nós temos uma possibilidade de mobilizar pessoal, né? Até os 45 anos, o cidadão brasileiro ele é passível de ser mobilizável nesse contexto. A gente entende claramente que havendo realmente uma necessidade, e o mundo, como falou aí o Gabriel, né? Foi o Gabriel que falou? Falei. O mundo realmente hoje ele tem um contexto muito mais instável, e essa instabilidade, eu não sou militar, não vou vir aqui para causar uma impressão de que nós temos que estar sempre preparados. A preparação tem que ser algo contínuo, até porque essa continuidade é o que os empresários buscam, na minha visão, que é ter uma estabilidade de aquisições, de projetos, de desenvolvimento, uma previsibilidade, que é uma palavra que o ministro Mussi se apropriou fortemente ano passado, quando nós tentávamos fazer essa PEC, né, a PEC 55 no Congresso Nacional. A iniciativa está sendo remodelada para uma outra referência, porque hoje é muito difícil você amarrar o orçamento federal com uma obrigatoriedade de colocar os 2%. Essa PEC ela justamente busca, né, ainda, que o orçamento de investimento, né, porque tem que ser de investimento, o custeio das forças já é muito pesado. Hoje, para vocês terem uma ideia, o orçamento do Ministério da Defesa dos 2 últimos anos, 122, 126 bilhões, e agora estamos indo para 130 bilhões com um percentual de despesas obrigatórias de quase 80%. Então, a margem discricionária que nós temos para investimento é muito pequena. É muito pequena. E isso afeta diretamente essa audiência aqui que eu me dirijo e outras tantas aí que nós procuramos conectar. Então, esse é um desafio que nós temos. O trabalho de casa tem sido feito no sentido de manter o equilíbrio, porque também não adianta você só cortar pessoal, porque o corte de pessoal ele tem que vir acompanhado necessariamente de tecnologia, ele tem que vir acompanhado necessariamente de uma melhor estruturação. E hoje a gente está vendo na Ucrânia que o ambiente militar, o ambiente do campo de combate, ele se modificou de uma maneira dramática, né? A gente imaginava que os veículos não tripulados eles fariam toda a diferença no combate, eles têm feito uma diferença importante, mas não são toda a diferença. Continua sendo necessária a aeronave pilotada, continua sendo necessária os sistemas, muito mais ainda, né, os sistemas de detecção aeroespacial. Então nós temos assim um ecossistema voltado para a aplicação militar do nosso poder nacional muito complexo, e cabe todo mundo. Como o Rui comentou, a gente tem lá na minha área, na defesa, um estudo sobre rações operacionais de combate. Então você imagine toda a cadeia logística necessária para que você efetivamente coloque, né, uma tropa em condições de atuar. No último mês de julho, eu tive um encontro de logística. Eu sou da área de logística na Marinha e agora na Defesa continuo seguindo essa área de logística, já com um pouco mais de uma década aí de contatos extensivos aí na área de logística, sempre sofrendo, como vocês sofrem aí com a falta de previsibilidade orçamentária.
Mas eu tive com um alemão agora, né, em Berlim, fazendo uma conversa com o Ministério da Defesa alemão e com o comando logístico deles. E eles tiveram em 4 anos 100 bilhões de euros para investir no mercado de defesa, só para investimento. E aí, qual foi o resultado? Qual foi a dificuldade? Não, eles estão realmente resultando, eles são hoje o centro, o hub da OTAN na Europa. Então eles recebem todo o material dos outros países da OTAN que vai sendo direcionado lá para a fronte, para o fronte leste, né, com a Ucrânia. E quais são as dificuldades? Ele fala que as nossas dificuldades são de pessoal, são de capacitar o nosso pessoal, as nossas dificuldades são de captar esse jovem para servir nas forças. É muito complexo, eles perderam o serviço militar obrigatório historicamente na Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, perderam essa organização. Realmente é um país que tem uma logística muito forte, né, muito aplicado, um desenvolvimento tecnológico que realmente suporta as forças, mas eles não têm a mobilização. E a mobilização é um dos temas que a gente vai colocar aqui hoje, porque a mobilização é um divisor de águas na história americana. Os Estados Unidos, no pós-Segunda Guerra, ele emerge como uma potência que ele se tornou e se mantém, muito por conta do esforço da mobilização que foi constituído. Só que os desafios que eles tiveram naquela ocasião, hoje eles são muito mais tecnológicos, eles são muito mais complexos. Então aqui, por menor que seja a participação de alguns dos senhores e das senhoras nessa cadeia de suprimentos, nessa cadeia logística ou de tecnologia que se forma em torno dos equipamentos de defesa, essa participação ela pode ser crucial. Um dos itens que nós comentamos lá foi a dificuldade na Alemanha, desculpa, voltando aqui à Alemanha, me desculpem também que às vezes meu pensamento ele vai para muitos lados aqui, porque realmente é uma área muito apaixonante, né, eu diria, palpitante. Mas a Iveco com dificuldades nos seus veículos, né, nos Guaranis, por conta de suprimentos fornecidos pela Alemanha. Um pouco de questão política, né? Havia o interesse da venda para Filipinas. Filipinas não era, naquele momento ali, um proxy alemão, então eles não tinham esse contato, e nós buscamos entender esse processo aí e por outros caminhos, essa névoa da guerra aí se dissipou e a Iveco deixou de ter essa dificuldade. Mas basta um componente. Nós vivemos isso no pós-pandemia aqui, com os componentes dos veículos, né? Uma série de componentes eletrônicos aí que não estavam sendo entregues para os nossos veículos. Eu vou descer, eu estou muito parado aqui. Já expliquei meus distintivos, agora fico mais tranquilo, falar aqui de baixo. Mas, assim, foi uma oportunidade grande de ver como um país, o início da nossa conversa com o alemão, ele falou assim, olha, vocês estão vindo aqui num momento difícil, porque vocês estão do outro lado do mundo. Nós estamos aqui com uma guerra na nossa vizinhança, extremamente preocupados com o avanço do Putin para a Europa. Para vocês terem uma ideia, eles estão reforçando a Lituânia. Eles estão colocando 5 mil tropas na Lituânia. Colocar 5 mil tropas, 5 mil combatentes num outro país, eles estão tendo que movimentar uma movimentação muito similar à que os Estados Unidos fez na Europa ocidental no pós-Segunda Guerra Mundial, de deixar a gente efetivamente lá. Tem cidades na Alemanha que se desenvolveram pela presença americana. Força Aérea, a base aérea de Natal, a base aérea de Caravelas, né, pela presença do americano. Mas esse esforço que foi feito na Segunda Guerra Mundial, naquele contexto, talvez ele não se repita dessa forma. Aí a gente vai pensar, será que vai haver, de fato, um conflito escalando para um conflito de nível mundial? Não sei, mas o alemão está se preparando lá na Europa. Ele está se preparando, ele está, inclusive, adaptando as condições, as técnicas dele de logística em combate, porque não se ganha, não se defende, não se ganha nenhuma ação ofensiva de combate sem logística. A logística é fundamental. Então, o que eles estão fazendo? Alguns vão se lembrar aí, que são aficionados como eu, na guerra rápida que o alemão fez na Segunda Guerra, que era a guerra Blitzkrieg, que eles entravam e contornavam, né, as defesas rapidamente. Foi o que foi feito com a linha Maginot na França, eles contornaram e entraram pela Bélgica. E agora eles estão com uma outra sacada, porque o inimigo deles hoje é o drone.
O inimigo dele hoje é um veículo não pilotado que vai chegar em cima do tanque, em cima do caminhão que está no campo de combate ali, e vai lançar e normalmente são as áreas mais vulneráveis dos nossos blindados, então eles têm que entrar e sair rapidamente. Então aquele mesmo conceito que eles aplicaram na Segunda Guerra Mundial do movimento rápido, eles vão voltar a aplicar agora no teatro da Ucrânia com a Rússia. É isso que tem feito, de fato, o esforço russo, que é muito maior, muito superior ao esforço ucraniano, ser contido. Né? Então é a tecnologia que está contendo, de fato, é a tecnologia da OTAN, é a tecnologia dos equipamentos envolvidos. Então estar aqui em São José dos Campos para falar com quem entende de tecnologia e que está buscando a gente costuma dizer que é a fronteira do conhecimento, são as tecnologias negadas, são aquelas tecnologias que a gente não acessa. E aí você só vai conseguir acessar, por isso que é tão importante para a Força Aérea a parceria com a Embraer, é tão importante para o Exército a parceria com a indústria automobilística nacional, para poder desenvolver os seus carros de combate, e para a Marinha a questão do submarino nuclear, porque você está colocando ali um esforço numa área que nunca você vai ter um parceiro que vai te entregar aquilo de mão beijada. Né? Vocês devem ter acompanhado recentemente o movimento que vem ocorrendo no Pacífico Sul. A Austrália estava com um programa de submarinos já montado, com a França, tudo muito bem constituído, e de uma hora para outra o programa foi cancelado. A Austrália está pagando 500 milhões de euros para o Naval Group a título da quebra contratual que ocorreu, mas eles estão queimando 500 milhões para poder entrarem no submarino nuclear, para poderem fazer frente à China no Pacífico. Então, assim, o mundo é um mundo diferente do que nós estávamos acostumados a ver, sem dúvida alguma. Nós temos um conflito na Europa, né? O último conflito na Europa tinha sido nos Balcãs, né, na década de 80, 90, e agora nós temos uma preocupação fortíssima. O Oriente Médio, gente, eu quis falar que eu estive lá para dizer que aquilo nunca vai se solucionar. Isso é muito duro constatar isso, mas realmente uma questão de milhares de anos que não vai se dissipar simplesmente. A coisa vai continuar. Então, acho que o equilíbrio ali que é o mais importante de ser buscado, né? E até os posicionamentos políticos, eles têm que ser muito, aí, pessoalmente, André falando aqui para vocês, os posicionamentos políticos têm que ser muito, muito cuidadosos, porque nós temos libaneses aqui na nossa população, temos israelenses, assim, uma influência. O Brasil é isso, o Brasil é uma influência de vários povos. O próprio alemão, ele chegou com uma resistência para a gente, porque nós, teoricamente, não seríamos parte do esforço de guerra dele naquele momento, mas nós saímos de lá com uma proximidade muito grande. Por quê? Porque nós temos alemães aqui, nós temos a origem, a minha própria família tem lá um ramozinho que puxou lá do alemão. Então, o Brasil é isso, e isso que nos dá essa capacidade de capilarizar, de coordenar uma série de esforços. Ontem muitos devem ter visto, né, foi a abertura da sessão na Assembleia Anual da ONU, e voltou a discussão do Conselho de Segurança. E aí eu coloco uma reflexão aqui, como que a gente pode pensar Conselho de Segurança? Eu acho que é um pleito legítimo do Brasil, pela estatura política que o país tem, pela capacidade de liderança regional que nós temos, mas como que a gente pode pensar isso sem ter umas forças armadas que efetivamente possam estar presentes e serem um elemento de dissuasão? Como é que a gente pode querer ser membro permanente de um Conselho de Segurança, independente de ter poder de veto ou não, se a gente não está amparado, sustentado por forças armadas que sejam críveis, que passem a credibilidade de que, se nós formos acionados, nós estaremos prontos para sermos acionados. Então, em diversas iniciativas, as forças têm conseguido isso. Nós temos a presença forte em missões de paz, menos com o pessoal agora, mas prontos para atender. Temos um grupo 3 de reação preparado nos fuzileiros navais para serem empregados caso haja necessidade. O Brasil teve muitos anos no Haiti e no Líbano, e nós saímos dessas duas missões porque outras necessidades, e a missão do Líbano também era uma missão com uma logística muito longa, né, muito difícil de sustentar, muito cara.
nós voltamos aqui nossas atenções para o Atlântico Sul. Mas o Exército sempre esteve presente nessas operações, e a Força Aérea com a sua capacidade. Quantas vezes aqui nós vimos, ao longo dos últimos 12 meses, a Força Aérea sendo acionada para levar donativos para o Rio Grande do Sul, para fazer a repatriação de brasileiros no exterior, e já estão pensando agora novamente na questão do Líbano. Ontem o primeiro-ministro inglês, ele já falou para os cidadãos ingleses saírem do Líbano. Então esse é o mundo que nós estamos vivendo. E do outro lado do continente sul-americano, do continente americano, nós temos a China com a sua One Belt, One Road, na teoria do vamos ser amigos até o momento que eu tiver efetivamente que atuar, e eles vão atuar. Acho que isso é inexorável, vai acontecer, a questão é quando vai acontecer, sobre Formosa, né, sobre Taiwan. E isso vai desestabilizar muito esse contexto que a gente está vivendo. Em agosto passado, a Marinha deixou o comando de uma força-tarefa lá no Bahrein. Bahrein é lá no chifre da África. África Leste, aí tem o Bahrein, aquela área do filme do Captain Phillips, aquele filme do comandante do navio que é sequestrado, os somalis, né, os piratas somalis. A Somália, a questão da pirataria está bem controlada, por conta da presença de forças estrangeiras. A Marinha estava lá com o contra-almirante, assim como eu, o contra-almirante participando da chefia da operação, com navios do Japão e da Coreia do Sul. Então, esse mundo está interligado. Quando a gente pensa, por que a Marinha está lá no leste da África, atuando no leste da África? Por que a gente está se aproximando da Índia para efeitos de desenvolvimento de materiais de defesa? Isso tudo está interligado. E é importante que a gente visualize isso como oportunidade. E nesse ponto aqui eu vou parar a minha fala, porque realmente eu vou passar a palavra para o comandante Toledo. Não foi pensado o fato de só vir Marinha aqui hoje, foi uma coincidência, porque eu sou o subchefe de mobilização do Ministério da Defesa. O comandante Toledo trabalha comigo na mobilização, e o comandante Tarso trabalha no CASLOD. Ele vai falar bem sobre essa área, que é a área de catalogação do Ministério da Defesa, mas que tem uma ligação direta com a OTAN. Tem é um braço nosso. Nós não somos membros da OTAN, vocês sabem disso, né, naturalmente. A OTAN ela tem os seus parceiros internacionais para efeito de armamento, de utilização dos seus manuais. Nós também não somos esse tipo de parceiro, que é o NATO Global Partner. Nós não somos esse parceiro, o Brasil não é. O Brasil busca uma linha independente. Essa é o eixo principal de política nossa. A gente procura a independência porque a gente entende que a independência é boa para todos. Um país que se associa naturalmente a um global player como é os Estados Unidos, por exemplo, ou poderia ser um país como a Rússia, você vai ficar naturalmente preso às circunstâncias que aqueles países imponham a você. Então a gente está buscando isso. E aí eu volto, só para deixar aqui, eu volto na parte final, só para fazer o apanhado de tudo e colocar algumas iniciativas que o Ministério da Defesa, pela integração que nós temos. Eu sou o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Nós trabalhamos com as operações. Mas para estabelecer essa ligação do emprego, o que nós representamos, com a ligação da estrutura, do preparo. O preparo é o que, para o setor empresarial, para a academia, ele é representado pelo setor da Secretaria-Geral. Então é importante que a gente faça essa distinção, mas também que a gente deixe claro que essa ligação existe. E a gente vai buscar, ao final, deixar isso bastante claro. Então, agradeço a atenção. Comandante Toledo, por favor, passar as palavras aí. Oi, pode passar para ele? Pode, contra-almirante. Muito obrigado. A gente fala sobre esses dois assuntos, mobilização nacional, mobilização militar. Vou também falar a respeito de empresas de interesse da mobilização, que é particularmente para isso que nós estamos aqui, né? E a respeito do sistema de catalogação, então, o comandante Tássio vai explorar mais profundamente. Ok. Vamos iniciar com o que está nas normas, o que está nos documentos normativos do conceito de mobilização nacional. Conjunto de atividades planejadas, orientadas e empreendidas pelo Estado
complementando a logística nacional, destinadas a capacitar o país a realizar ações estratégicas no campo da defesa nacional diante de agressão estrangeira. Então, esse é o conceito que está na Lei de Mobilização Nacional. Não temos muito como fugir dessa previsão, né? E nós temos, nessa definição, na verdade, uma grande limitação diante de agressão estrangeira. O desejável seria que nós conseguíssemos ou que pudéssemos ter a mobilização agindo, por exemplo, no caso de um desastre natural, como o que ocorreu esse ano no Rio Grande do Sul. Nós teríamos toda uma estrutura voltada para o atendimento daquelas necessidades. Mas, infelizmente, nós não temos, porque, por força de lei, a mobilização, efetivamente, só pode ser decretada no caso de uma agressão estrangeira. Tá? A respeito disso, existe um movimento em Brasília para que haja uma alteração dessa lei e se flexibilize essa previsão. Mas ainda é uma questão política em trâmite lá no Congresso Nacional. Por ora, o que nós temos é essa definição e essa limitação restrita aí à agressão estrangeira. Muito bem. Pode voltar por favor? Ok. A legislação vigente. A própria Constituição, onde consta do seu texto a previsão da mobilização, é uma previsão constitucional essa atividade de mobilização. A Lei 11.631, de 2007, mais conhecida como Lei de Mobilização Nacional, que dispõe justamente sobre essa atividade de mobilização nacional e cria o Sistema Nacional de Mobilização, SINAMOB. Esse sistema importantíssimo para o Brasil, que nós vamos comentar mais adiante. O decreto regulamentador dessa lei, que é um decreto 6.592 de 2008, e a política de mobilização nacional. Esses são os documentos básicos que tratam da mobilização. A Lei de Mobilização Nacional, Lei 11.631, de 2007, ela, no seu artigo 2º, justamente traz aquela definição que eu apresentei para os senhores, com aquela limitação que eu grafei de azul ali, diante de agressão estrangeira. E, no artigo 5º, então, dessa lei, existe a previsão da criação desse Sistema Nacional de Mobilização, SINAMOB, é onde nós estamos totalmente inseridos lá no Ministério da Defesa. Os senhores poderão observar, esse é o Sistema Nacional de Mobilização, SINAMOB, que tem como órgão central e de coordenação o Ministério da Defesa, né? E coordena a ação de outros 10 setores da sociedade, ou setores do governo, ou setores do Estado, né? Aí composto pela mobilização econômica, mobilização militar, mobilização de ciência e tecnologia, defesa civil, inteligência, mobilização social, segurança, psicológica, política interna, política externa. Então, é um sistema bastante interessante, sob a coordenação do Ministério da Defesa, e que nós pretendemos, nos próximos anos, exercitá-lo mais, né? Porque vimos como é importante que esses órgãos todos tenham efetivamente o conhecimento da atividade, das responsabilidades deles em cada um dos seus setores e que efetivamente estejam prontos para agir. Existe um certo delay aqui, né? Não, eu quero que... Espera aí, só um minuto. Ok, aí. Bom, como o almirante disse, então, a mobilização ela é composta de 2 momentos, né?
o preparo e a execução. O preparo é justamente isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? É o que é a nossa vida corrente, é a preparação de toda uma estrutura, e não só da estrutura militar, mas principalmente da estrutura social, das empresas, do Brasil como um todo, né? É muito interessante, eu acredito que muitos dos senhores conhecem os nossos documentos de mais alto nível, a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa, que tem esse nome justamente nacional, por não ser um documento exclusivo da área de defesa, do Ministério da Defesa em si. É um documento nacional. Toda a sociedade brasileira está envolvida, né, nas previsões desses documentos. Inclusive, ele é feito por muitas mãos. O Ministério da Defesa coordena a construção desses documentos, mas ele é feito por todos os órgãos da esplanada, audiências públicas, contatos com a academia, seminários, né? São documentos que são revisados e atualizados a cada 4 anos, e, justamente, ele tem esse nome nacional porque envolve, efetivamente, toda a sociedade. Então, não somos nós, exclusivamente, do Ministério da Defesa, que temos essa responsabilidade. E o preparo é justamente isso. Todo o trabalho que nós temos nesse período de paz, né, para que nós tenhamos essas estruturas todas preparadas para, em caso de necessidade de operarmos, né? E já vimos que temos, então, aquela limitação em termos de agressão estrangeira, né? E, justamente por isso, nós não tivemos ainda a oportunidade de usarmos a mobilização na sua capacidade total. Tudo bem. Pois não. Vou pedir uma gentileza para o senhor. Sim. Se o senhor puder ficar no púlpito, vai melhorar o alcance do dispositivo, porque o senhor vai ficar mais próximo do computador. Vai ficar mais fácil para passar os slides. Sem problema. Obrigado. Vamos lá. Agora foi demais. Bem, muito obrigado, Rui. O decreto regulamentador dessa lei, então, ele traz, no seu artigo 29, algumas previsões, né, de quando a previsão for decretada, qual é o alcance, efetivamente, dessa atividade. Então, ele fala do âmbito, objetivos, início de vigência, especificação do espaço geográfico, condições de convocação de entes federados, já que a mobilização ela alcança os 3 níveis, federal, estadual e municipal, condições de convocação de cidadãos, requisição e utilização de bens e serviços, intervenção nos fatores de produção pública e privada e reorientação da produção e da comercialização. Então, essa é uma previsão do decreto regulamentador da lei, que é esse decreto 6.592 de 2008. Não precisa se preocupar, essa apresentação vai ficar à disposição dos senhores, caso vocês se interessem, por favor. E interessante que, nas disposições finais desse decreto, no seu artigo 35, ele diz o seguinte, que a estrutura do Sinamob poderá ser utilizada no auxílio às situações emergenciais, desde que aprovado pelo seu comitê. Bom, então, na lei nós temos aquela limitação, mas o decreto dá alguma abertura, né? Ele permite que, numa situação emergencial, se use a estrutura do Sinamob. Já é um grande avanço, embora, não havendo a decretação, efetivamente, da mobilização, nós não tenhamos o alcance total das suas possibilidades. Mas o uso, a possibilidade de usarmos a estrutura do Sinamob já nos ajuda muito e já nos ajudou muito. Por exemplo, na época da pandemia, né? Houve, inclusive, em 2020, em março de 2020, a intenção do governo federal de se decretar a mobilização.
para fazer frente à pandemia. Mas, por força de lei, não foi possível, não é? Mas a estrutura do Sinamob, naquela situação, foi utilizada. Então, foi criado um gabinete de crise na Casa Civil, onde todos aqueles entes do Sinamob estavam presentes, não é? E foi possível, então, uma ação mais eficaz do Estado como um todo, com a utilização de todos aqueles, dos serviços de todos aqueles entes, justamente por essa previsão que consta do artigo 35 do decreto. Então, efetivamente, medidas e ações dignas de mobilização foram tomadas, porém, com uma mobilização informal, já que não pôde, efetivamente, ser decretada a mobilização, né? Mas que houve, efetivamente, um engajamento das forças, das próprias empresas e da sociedade e das instituições. Interessante é que o engajamento, principalmente das empresas, foi voluntário. As próprias empresas se apresentavam, e muitas aqui de São José dos Campos, se apresentavam para atender aquelas necessidades, porque esse gabinete de crise da Casa Civil foi justamente isso, um centro de concentração das necessidades, vindo de todos os estados da federação, não é? E apresentado, então, essas necessidades para as entidades empresariais. No caso, tinham duas entidades que estavam sentados à mesa lá desse gabinete de crise, que eram a BIND e o SIND. São duas entidades que dizem diretamente respeito às entidades, às empresas de defesa e estratégica de defesa. Essas duas entidades empresariais estavam sentados, faziam parte desse gabinete de crise e passavam, então, para as empresas as necessidades. E outras empresas, inclusive, que não faziam parte dessas associações, se apresentavam como voluntárias. E o resultado foi muito interessante para as próprias empresas, que elas tiveram visibilidade, reconhecimento e muitas, inclusive, tiveram bastante retorno. Então, foi uma situação difícil para o país, mas que trouxe oportunidade para as próprias empresas. Nem tanto. Ok. Então, vamos passar agora para a mobilização militar. Inicialmente, com o conceito do que seja a mobilização militar. Conjunto de atividades planejadas, orientadas e empreendidas pelo Estado, com o propósito de atender às necessidades das Forças Armadas, especificamente, frente a uma hipótese de emprego daquelas forças, complementando a logística militar. Então, nós temos lá no Ministério da Defesa essas duas estruturas. A mobilização nacional, da qual o Ministério da Defesa é o órgão central, o órgão de coordenação central, e aqueles outros todos órgãos da administração federal, os órgãos da esplanada, basicamente, envolvidos com esses sistemas. E nós temos esse subsistema, né, a mobilização militar, que diz mais especificamente com relação ao Ministério da Defesa e às próprias forças. A legislação vigente é bastante extensa. Enquanto nós temos apenas 4 documentos que regulamentam a mobilização nacional, nós temos esses todos, né, com relação à mobilização militar. Então, política de mobilização militar, diretriz, doutrina, manual, sistema, normas, manual de planejamento. Porque aqui nós vamos fundo, efetivamente, na execução dessa mobilização. Nós temos uma previsão total de como, efetivamente, a mobilização militar deve agir, né, de como as forças devem agir, de como as atividades devem ser desenvolvidas. E, na mobilização militar, assim como na mobilização nacional existe um sistema, na mobilização militar nós temos um subsistema, chamado de SISMOMIL,
subsistema que atua na expressão militar do poder nacional, nas atividades de mobilização e desmobilização. É composto pelo Ministério da Defesa e pelas Forças Armadas, no caso, Marinha, Exército e Aeronáutica, por meio de seus respectivos sistemas de mobilização. Então, o Sismomil está diretamente relacionado com a mobilização militar. Ah, ok. É isso. Agora sim. O Sismomil, subordinado diretamente à mobilização militar. E cada um dos seus subsistemas na Marinha, o Cimomar, o Cimob no Exército e o Cismaero na FAB. É uma estrutura bastante enxuta, mas que funciona muito bem, né? Existe esse vínculo, não é um sistema informático de formação, é estrutural, né? E existe essa ligação muito estreita das forças com o Ministério da Defesa, e, através dele, então, nós desenvolvemos essa atividade de mobilização. Muito bem. Vamos entrar agora numa parte considerada bastante interessante, principalmente para os senhores. Empresas de interesse da mobilização. A mobilização não existe sem a sociedade e, principalmente, sem as empresas, né? As empresas são os nossos maiores stakeholders. Não é concebível se pensar em mobilização sem ter o apoio, efetivamente, das empresas, né? Então, nós temos, no Ministério da Defesa, um sistema, e aí sim, um sistema informatizado, onde nós temos o registro, o cadastro dessas empresas que são, então, as empresas que, efetivamente, possam ou devem interessar a mobilização. E a definição do que elas seriam são empresas que, em caso de mobilização, possuem capacidade técnica e estrutural para fornecer, como o Rui adiantou, produtos, serviços, instalações ou pessoal necessários para atender às necessidades das Forças Armadas. Aí voltamos àquele primeiro slide, né, onde o nosso foco, o nosso alvo são as necessidades. Então, o que se procura atender com a mobilização, justamente, são essas necessidades apresentadas pelas forças. E aqui eu posso dizer para os senhores que essas necessidades, obviamente, variam de acordo com de como se pretende utilizar as forças, né? Nós temos, para efeito de planejamento da utilização das forças, o que nós chamamos de hipótese de emprego, né? Seriam onde, efetivamente, em termos geográficos, nós teríamos que utilizar as nossas forças, por quanto tempo e como deveríamos utilizá-las, né? Então, em função da posição geográfica no país ou no exterior, do tempo de duração dessa operação e de como as forças serão utilizadas, obviamente, as necessidades serão diferentes. Num passado recente, nós fizemos um planejamento completo de uma ação dessas e chegamos a um valor substancial em termos de necessidades. Seria uma operação de 6 meses, porque nós temos que estabelecer uma duração, né? E as necessidades, então, seriam bastante substanciais. E aí, então, nós entramos com a mobilização, porque nem todas aquelas necessidades que foram apresentadas hoje existem em prateleiras, obviamente. Então, nós teríamos que, efetivamente, depender da mobilização para que aquelas necessidades foram atendidas. E, justamente, os fornecedores desses meios, desses serviços, dessas instalações ou desse pessoal, são exatamente os senhores, né? As empresas, os nossos maiores stakeholders. E os valores são bastante substanciais, ou seja, nós vemos nisso, e o Almirante já tratou desse assunto,
como uma grande oportunidade para todos os senhores que estão aqui. Como eu disse, nós temos um sistema lá no Ministério da Defesa e as empresas são cadastradas, então, de acordo com essas necessidades, né, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em todas as regiões do território nacional, pelas capacidades de atendimento das necessidades. Aqui eu gostaria de parar um minutinho, dizer que nós estamos mudando um pouco o procedimento de cadastramento dessas empresas. Nós fazíamos, ou ainda estamos numa fase final desse procedimento que nós temos presente, o cadastramento das empresas pelo CNAE, pelo tipo de atividade que essas empresas realizam. Mas nós verificamos, através desse levantamento que nós fizemos recentemente, que as necessidades das forças têm que apontar diretamente para as empresas ou para as empresas de um grupo de empresas que possam atender aquelas necessidades. Então, nós estamos mudando o procedimento de cadastramento de empresas e nós vamos depender, inclusive, da ASECRE, ou, basicamente, das entidades empresariais de todo o país, para contactar diretamente os dirigentes das empresas, os senhores, e para obtermos dos senhores essa informação que possam atender a essas necessidades, em termos de produtos que os senhores já têm, capacidades que as empresas dos senhores têm, potencialidades que as empresas dos senhores têm. E aí, sim, com essas informações, nós vamos confrontar com aquelas necessidades apresentadas pelas forças, naquela situação específica, naquela hipótese de emprego, e desse confronto, então, entre necessidades das forças e capacidade das empresas, informações recebidas diretamente dos senhores, nós vamos saber exatamente quais são as empresas ou qual é a empresa que poderá nos atender. Nós estamos justamente nesse momento, no Ministério da Defesa, na mudança desse conceito, na mudança desse procedimento, e pretendemos que, logo agora, a partir do começo do ano que vem, tenhamos, então, esse procedimento operacional. Muito bem. Bom, mas, para falar de empresas de interesse da mobilização, nós temos que trazer para os senhores justamente uma oportunidade, né? E a oportunidade é para aqueles... Eu vou pedir novamente que os senhores levantem as mãos daquelas empresas que hoje já são empresas de defesa e empresas estratégicas de defesa, por favor. Pois é. Então, existe nesse ambiente muita oportunidade, né? As empresas, e é justamente essa notícia que nós estamos trazendo para os senhores, essas empresas de interesse de mobilização normalmente são empresas de defesa, empresas que já têm um relacionamento com o Ministério da Defesa, empresas que nós já conhecemos, empresas que nós conhecemos os produtos, as capacidades. E é justamente nesse ponto que nós estamos aqui agora, né, para que as empresas dos senhores senhores e senhoras, possam trabalhar mais proximamente com o Ministério da Defesa, o passo inicial seria que as empresas se cadastrassem como empresas de defesa, né? Existe um setor específico no Ministério da Defesa que trata disso, que é a Secretaria de Produtos de Defesa, bastante conhecida aqui da região, inclusive, né? E que empresas são essas, então? São empresas que desempenham papéis essenciais na garantia das capacidades operacionais. Empresas que possam fornecer produtos, serviços, estruturas, pessoal, e não especificamente armamento, por exemplo. A empresa automobilística está diretamente relacionada com as Forças Armadas, como foi dito aqui, inclusive. A própria academia está diretamente envolvida. Nós temos, por exemplo, o IBMEC como uma empresa de defesa, porque ela
tem condições de fornecer conhecimento pessoal qualificado. Então, oportunidades existem para todos. Os senhores, principalmente da indústria de tecnologia, não é? Existe essa possibilidade de se cadastrarem nesse sistema de cadastramento de produtos em empresas de defesa. E qual é a grande oportunidade para os senhores e senhoras com relação a isso, em se cadastrando nesse sistema? A priori, eu posso dizer para os senhores que eu, inclusive, fui da Secretaria de Produtos de Defesa durante quase 3 anos e convivi com esse mundo empresarial. E uma das coisas mais interessantes que nós tínhamos lá era justamente esses selos que as empresas de defesa e produtos de defesa recebem no Ministério da Defesa. Isso é equivalente a um ISO. E tem, principalmente no exterior, um reconhecimento muito grande. E aí, mais uma vez, abre aquela oportunidade para as exportações. Um outro papel da Secretaria de Produtos de Defesa é fazer a apresentação dessas empresas e dos seus produtos no exterior. Os senhores hão de convir que existe diferença entre produtos de defesa e outros produtos. Não se pode comparar, por exemplo, um produto de defesa com um suco de laranja. O suco de laranja é vendido para o exterior de uma empresa brasileira para uma outra empresa no exterior. Um outro produto, sutiã, é vendido de uma empresa para uma outra empresa no exterior. Negócio entre empresas. Produtos militares, produtos de defesa, não são assim. É vendido de uma empresa brasileira para um governo no exterior. E quem faz esse papel de apresentar a empresa nacional a esse governo no exterior é justamente o Ministério da Defesa. Nas feiras internacionais, nas missões comerciais que são feitas pelo Ministério da Defesa. Então, efetivamente, o Ministério da Defesa pega a empresa nos braços e apresenta essa empresa para os governos no exterior. Ultimamente, tem sido feito muitas dessas missões comerciais, por exemplo, no Oriente Médio, que é um grande mercado para a indústria de defesa do Brasil. Né? E esse selo que a empresa brasileira de defesa recebe tem um reconhecimento maravilhoso no exterior. Por quê? É um reconhecimento de que é um produto testado e aprovado no Brasil pelas Forças Armadas Brasileiras. Então, em se tornando uma empresa de defesa, ela vai receber, além desses selos, também essas facilidades de comporem essas missões comerciais. Né? E, mais interessante ainda, para aquelas empresas pequenas, tudo isso sem custo. A Apex, ela financia justamente a ida dessas empresas para o exterior, não só nas missões comerciais montadas pelo Ministério da Defesa, mas também para participar das feiras internacionais, feiras grandes, feiras Reino Unido, Estados Unidos, Europa como um todo. Então, é bastante interessante que os senhores conheçam essa sistemática, procurem se aproximar e verificar efetivamente essas possibilidades. Além disso, os produtos das empresas dos senhores comporão um catálogo de produtos brasileiros. Então, a cada 2 anos, é elaborado, por ocasião da LAAD, aquela grande feira que nós fazemos de defesa no Rio de Janeiro, eu acredito que a maior parte dos senhores já conhece, a cada 2 anos, nos anos ímpares, essa feira acontece no Rio de Janeiro. Né? Então, a cada 2 anos é elaborado então, esse catálogo de produtos de defesa. E as empresas, então, que têm os seus cadastradas como empresa de defesa, têm os seus produtos fazendo parte desse catálogo. Esse catálogo, nós estamos ainda falando de um catálogo
nacional dos produtos de defesa, elaborado pelo Ministério da Defesa. E existe, agora, chegando quase ao fim da minha fala, né, um decreto 7.970, de 28 de março de 2013, tanto mais recente, que tem uma previsão bastante interessante para os senhores. O artigo 4º ele diz que os produtos de defesa, ou seja, aquele produto dos senhores, depois dos senhores se cadastrarem no Ministério da Defesa como empresa de defesa, serão catalogados, e o catalogados aqui eu já estou dizendo com relação à OTAN, ao catálogo da OTAN, conforme as normas e os procedimentos compatíveis com o sistema militar de catalogação das Forças Armadas. É justamente isso que o comandante Tárcio veio trazer para nós, ou para os senhores. Tem uma parte aqui que está esmaecida, que eu vou apresentar nos próximos minutos, que é mais interessante ainda. Espero que seja uma notícia bastante interessante para os senhores. Então, a empresa, sendo cadastrada no Ministério da Defesa como empresa de defesa, terão seus produtos fazendo parte de seus produtos de defesa, fazendo parte daquele catálogo nacional, né? E, por força desse decreto, a previsão de que esses produtos que participam ou que fazem parte desse produto nacional também sejam catalogados no catálogo da OTAN. E aí, aquela vitrine, então, que o Rui disse, esse catálogo da OTAN, que tem uma visibilidade internacional muito grande, em mais de 164 países, o comandante Tárcio vai falar a respeito disso, essa grande vitrine internacional dos produtos. Então, o catálogo nacional, os produtos, né, do catálogo nacional, eles serão inseridos nesse catálogo da OTAN. O comandante Tárcio vai falar mais a respeito disso, justamente desse slide, mas eu só trouxe aqui para mostrar a posição do Brasil em relação à OTAN, né? Aqui estão os países pertencentes ou que fazem parte da OTAN, do qual, obviamente, o Brasil não faz parte, mas o Brasil tem uma posição privilegiada, chamada aqui de Tier 2, juntamente aqui, por exemplo, com Israel e com outros países bastante desenvolvidos em termos de tecnologia. E essa posição privilegiada permite, então, que o Brasil possa inserir os produtos nesse catálogo da OTAN, coisa que nem todos os países têm. Esse universo é muito pequeno, nós estamos mostrando aqui o mundo. Esse universo é muito pequeno. E nós conseguimos, com muito esforço, nos inserirmos nesse grupo e conseguirmos, então, colocarmos os nossos produtos no catálogo da OTAN. Então, é uma grande oportunidade, efetivamente, de tornarmos os produtos conhecidos lá fora e abrirmos a porta, então, desse mercado internacional. Mas, com relação a isso, o comandante Tárcio vai falar com mais propriedade desse assunto. Muito bem. E agora sim, iluminei aqui esse segundo parágrafo, que prevê o seguinte: o Ministério da Defesa poderá autorizar entidades públicas e privadas a instalar e operar unidades de catalogação. Eu não sei se já é conhecimento dos senhores esse termo UNICAT, se já ouviram falar disso. Hoje, nós ainda convivemos com uma certa limitação em termos de catalogação dos itens no catálogo da OTAN. É uma limitação operacional, porque nós ainda dependemos das forças para executarem essa atividade.
E, justamente para fazer frente a essa limitação, para viabilizar com que essa atividade seja mais flexível, e usando dessa previsão, desse decreto, de que o Ministério da Defesa poderá autorizar entidades públicas e privadas, e aí entram os senhores, né, a instalar e operar unidades de catalogação. O comandante Tárcio vai tratar exatamente desse assunto como uma grande oportunidade, inclusive para a própria associação, a SECRE, né, olha aí, né, de os senhores aqui em São José dos Campos terem uma própria Unicat. Entidade privada, geração de recurso, geração de renda, de emprego, né, que vai, inclusive, flexibilizar e suplantar essa dificuldade operacional que nós temos hoje de colocar esses produtos nesse catálogo. Então, são essas as notícias que eu trouxe para os senhores a respeito de mobilização nacional, mobilização militar. O comandante Tárcio deve assumir agora e devemos ter, no final, um período aberto para perguntas, mas também estarei disponível aqui durante o café para que a gente possa conversar e explorar mais esse assunto. Agradeço mais uma vez a presença dos senhores e desejo um bom dia. Comandante, eu acho que muita gente deve estar pensando aqui se existe a necessidade de alguma adequação ao seu produto, do seu produto, às necessidades da defesa. A gente sabe que existem especificações técnicas para componentes, principalmente, por exemplo, operação em limites de temperatura, muitas vezes superiores. Para fazer parte desse cadastro, esses produtos precisam passar por um tipo de validação das suas características, precisa fazer alguma modificação no processo de produção para se encaixar como um fornecedor do Ministério da Defesa? Sim. Se a empresa já fornece para as Forças Armadas, o caminho é bem mais curto, né? Porque se esse produto já é fornecido, ou se esse serviço já é fornecido para uma das 3 Forças Armadas, esse caminho é muito mais curto, porque quem faz justamente essa avaliação são as Forças Armadas, né? Para aquelas empresas que ainda não têm negócios com as forças, mas que têm um produto que possam interessar as forças, o caminho é justamente esse, é apresentar o seu produto ou o seu serviço às forças, através do Ministério da Defesa, através da Secretaria de Produtos de Defesa, e aí sim, o seu produto será avaliado por uma das forças, ou seja, aquela que tiver um interesse maior, e após essa avaliação, então, esse produto é levado para um comitê chamado CEMID, do qual, inclusive, o comandante Tárcio faz parte, né? E é um comitê interministerial, inclusive, dele participa o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Economia, né? E esse produto ou esse serviço, então, será avaliado e, a partir daí, então, ele será classificado como um produto de defesa. Então, sim, existe uma avaliação, existe uma necessidade da empresa apresentar esse produto, esse serviço ao Ministério da Defesa, e eu vou deixar aqui todas as referências para como é que os senhores podem fazer isso, né? Mas, sim, a resposta é sim. Legal. Comandante Toledo, muito obrigado. Bom, primeiramente, bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar aqui na Associação de Empresas Vale Paraíba. Agradeço, primeiramente, ao almirante André Gustavo por ter me convidado, né, a participar lá do CASLOD, Centro de Apoio a Sistemas Logísticos de Defesa, que faz parte do processo, efetivamente, de classificação e de catalogação, são duas coisas distintas, e essa já vai ser a primeira pergunta de prova que os senhores vão passar no final. Vamos fazer uma provinha, se o pessoal lembra do que eu disse. E é muito importante fazer essa distinção em relação ao que é catalogação, o que é classificação, para ficar bem nítido na cabeça das empresas que existem 2 processos que correm simultaneamente.
Então, no decorrer da apresentação, isso vai ficar bem mais claro. Bom, nós vamos tratar desse assunto em relação a essa pequena introdução, uma conformidade documental da Base Industrial de Defesa, a catalogação e as considerações finais. Em relação à introdução, para ficar mais claro visualmente, então, nós estamos aqui, o almirante bem destacou aqui do lado do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Estamos aqui junto à chefia de logística e mobilização. A subchefia aqui de mobilização está desse lado, e o CASLOD também, estamos todos juntos aqui dentro do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. E do lado da Secretaria de Produtos de Defesa, basicamente o CASLOD apoia diretamente dentro do processo de classificação e credenciamento o Departamento de Produtos de Defesa. Então, é nessa esfera aqui que a gente atua. Bom, o CASLOD não está em Brasília, o CASLOD está no Rio de Janeiro, dentro de uma base militar da Marinha do Brasil, a base de abastecimento da Marinha do Brasil. Quem conhece o Rio de Janeiro fica lá na Avenida Brasil. Então, essas são as nossas instalações, vou passar bem rápido isso. Aqui eu fiz questão de destacar, dentro da nossa missão, estamos intimamente ligados à mobilização, ou seja, aquele inicial binômio que a gente pensava que estaria ligado simplesmente à Secretaria de Produtos de Defesa, não, estamos também ligados diretamente à mobilização, formando um trinômio totalmente integrado na atuação da catalogação e da classificação de produtos. Aqui nosso organograma das áreas de atuação, nós vamos falar basicamente aqui da área de catalogação e da área de conformidade documental da Base Industrial de Defesa, que é a nossa atuação direta dentro do processo de classificação de produtos. Nosso chefe, diretor, lá, o contra-almirante Braga. O CASLOD também atua na gestão do ciclo de vida do produto, né, dos sistemas de defesa. Passamos em 2017 a atuar dentro dessa área, trazendo também essa expertise, esse know-how do sistema OTAN. Mas hoje o que nós vamos apresentar basicamente é a catalogação e a conformidade documental da base industrial. Então, nosso marco regulatório aí já foi mencionado brevemente, a Lei 12.598 de 2012 e o Decreto 7.970 de 2013. Esse aqui marca nosso início da atuação na conformidade documental da Base Industrial de Defesa. Regido, obviamente, mas fundamentalmente com a política e a estratégia da Nacional de Defesa. Essa é a nossa atuação diante das empresas que se pretendem, né, se voluntariam a se classificar e credenciar. Para ser uma empresa estratégica de defesa, ela tem que atender uma finalidade no contrato social compatível, o KNAI dela fiscal deve ter alguma relação com o PED que ela está pretendendo classificar, ela tem que ter sede no país, ela tem que ter comprovação de conhecimento, inicialmente uma declaração, ela simplesmente declara que ela tem essa comprovação de conhecimento e a continuidade no país também é autodeclaratório, mas a cada 2 anos existe uma equipe que vai até a empresa e faz essas verificações. E muitas das vezes a gente verifica, esse ano inclusive, a gente teve uma empresa que a gente desclassificou o produto dela e descredenciou ela porque ela não conseguiu comprovar essa continuidade. Ou seja, apesar da empresa ser autodeclaratório, ela sofre uma verificação. E hoje o que a gente tem visto mais importante na esfera do direito societário é essa composição societária da empresa. Ou seja, os votos estrangeiros não podem ser superiores a 2/3 dos votos brasileiros na empresa. Então, muitas vezes, conglomerados se juntam, muitas vezes existem cisões,
e a parte estrangeira não pode ser superior a 2/3 dos votos brasileiros. Então, hoje tem se verificado muito em relação a essa composição societária. Acordos de acionistas, toda essa documentação é requerida pelo CASLOD para efetuar essas verificações. Ainda sobre o selo, né, e as definições legais, eu quero destacar aqui o PROD, né, tudo bem, serviço, obra, informação, mas quando a gente for tratar de catalogação, é importante salientar que o sistema OTAN de catalogação, ele cataloga somente bens. Serviços, obras ou informação não são catalogadas, elas são classificadas. O sistema OTAN de catalogação só tem metodologia para classificar bens. E o PED nada mais é do que um PROD, só que ele tem que ter comprovação de conteúdo tecnológico, ou a dificuldade de obtenção, ou imprescindibilidade, ou interesse estratégico para a defesa nacional. São essas as diferenças entre PROD e PED. Em relação às empresas de defesa, são simplesmente fabricantes ou fornecedores de PROD e PED, ou seja, todas as empresas que vendem para as Forças Armadas podem classificar os seus produtos, podem se classificar, se credenciar como empresa de defesa, mas para ser empresa estratégica de defesa ainda passa por alguns outros requisitos, que são eles: pelo menos tem que ter um PED classificado, no objeto social a finalidade vinculada a um PED, a sede no país, o limite de 2/3, como eu havia falado, e a continuidade produtiva no país. São aqueles itens que a gente verifica lá no CASLOD. Bom, uma questão de nomenclatura que é importante, porque isso causa muita confusão, muitas vezes no questionamento das empresas tanto ao CEPROD quanto ao CASLOD. Muitas vezes, pela pergunta ser imprecisa, a gente acaba dando uma resposta imprecisa. Então, classificação é quando a gente trata do produto, porque são etapas diferentes, são circuitos diferentes que levam à classificação ou a credenciamento. Às vezes a empresa está perguntando de catalogação, mas ela quer saber de classificação. Muitas vezes ela pergunta de classificação e ela quer saber de catalogação. E às vezes uma demora muito grande até a gente conseguir entender efetivamente o que a empresa está querendo saber. E a gente muitas vezes acaba dando uma resposta errada. Então, para uniformizar, é interessante, e essa é a primeira pergunta de prova, é que para empresas a gente utiliza o verbo credenciar. E para os produtos de defesa, a gente usa classificar. Eu queria catalogar meu produto no Siscaped, não existe. Porque o Siscaped ou ele credencia ou classifica, não cataloga. Cataloga é o Siscat-BR, que é da catalogação do sistema OTAN. É confuso, mas é assim mesmo. E a gente precisa primeiro passar essa equalização de nomenclatura para ficar mais fácil. Aqui, a gente já tem a primeira visão de como funciona todo esse circuito de classificação e credenciamento. Então, a empresa, inicialmente, a empresa, ela faz o pré-cadastro dela. Aí é cadastro, ó, já outro verbo. Ela faz o pré-cadastro dela no Siscaped e coloca todas as informações do produto dela. Quando ela faz isso, ela não pode ficar esperando a força pegar o produto dela e levar para o próximo nível, o próximo passo. Ela tem que ir atrás de uma força que seja correspondente ao produto que ela quer. Se é uma blindagem de uma aeronave, ela vai procurar a FAB. E vai procurando a FAB, ela vai verificar, esse meu produto se adequa à sua atividade. Esse produto é compatível a ser um produto estratégico de defesa ou um produto de defesa? A Força Aérea vai emitir um parecer em relação a isso.
Mas antes disso, quando ela fizer todo esse pré-cadastro dela no Siscaped, ela vai ter que ir procurando a empresa, mas antes disso aqui tem uma fasezinha, que é a fase do CASLOD, que é a fase que a gente vai pedir a documentação da empresa para fazer todas aquelas verificações que eu disse anteriormente. Então, ela vai se pré-cadastrar aqui no Siscaped, vai solicitar uma força para que apadrinhe, posso colocar dessa forma, que apadrinhe o produto dela e emita o parecer favorável para que aquele produto siga para as reuniões técnicas da CEMID. As reuniões técnicas da CEMID é a reunião onde os assessores técnicos dos almirantes 4 estrelas aqui da reunião deliberativa vão verificar se todas essas condições que levam a empresa e o produto dela a serem classificados e credenciados foram verificadas e se atendem. Se atendem, seguem para a reunião deliberativa da CEMID. Mas observe, isso não é um rito de passagem. Muitas vezes chega e passa na RT CEMID, mas chegando na RD CEMID, os almirantes verificam, não, isso não é um produto que seja considerado de defesa. E volta para cá. Volta para a força, verificar se vai perguntar à empresa se tem mais alguma outra informação, e ela tem direito de fazer isso 2 vezes. Se por 2 vezes a empresa chegar na RD CEMID e o produto dela não for considerado um produto de defesa ou um produto estratégico de defesa, aquele produto está eliminado. Não há mais do que 2 chances. Então, se passar pela RT CEMID, passou pela RD CEMID, vai para o ministro de Defesa, e aí, entre a RD CEMID e a assinatura da portaria do ministro da Defesa, dura em torno de 40, 45 dias até a assinatura. Bom, a portaria está pronta. Há um despacho decisório que o ministro da Defesa assina a portaria. De 2 em 2 anos, há uma visita técnica nessas empresas para verificar se aquelas declarações que ele fez de conteúdo tecnológico ou de continuidade produtiva ainda estão de pé. E aí a gente verifica, muitas vezes desclassifica o produto e descredencia. Se ela tiver um produto só, descredencia a empresa. Então, esse é o ciclo do marco regulatório da Base Industrial de Defesa. Aí o CASLOD participa, como eu havia falado, tanto aqui na parte do pré-cadastro, quanto na visita técnica. Parte de catalogação. Bom, o NATO Master Cross Reference for Logistics, que é esse catálogo aqui, que é o catálogo da OTAN, é a maior base de dados mundial sobre logística de defesa, né? Então, a gente tem cerca de 17 milhões de produtos catalogados. A gente tem 2,8 milhões de empresas em todo o sistema, né? 4,7 milhões de itens de produção e 31 mil utilizadores. Preciso fazer uma explicação aqui breve, porque parece uma coisa óbvia, mas parece óbvia não. Ela confunde muitas vezes. O número de estoque, ele não identifica um item. Estranho, né? O item de estoque da OTAN, ele identifica uma ideia. Isso é muito importante falar para os senhores. Por quê? Porque todos os itens de produção que vão estar associados a essa ideia de item. Então, 3, 4, 5 empresas que produzem a mesma coisa vão estar associadas a um NSN, a um número de estoque. E esse número de estoque ele é caracterizado por diversos requisitos, de quesitos que identificam precisamente o item. O sistema OTAN de catalogação ele serve para identificar inequivocamente um item. E ele começa com um conjunto de quesitos que são respondidos a respeito de algo para que esses itens de produção se associem a ele. Então, não existe... vulgarmente, a gente fala que um NSN é um item, mas ele não é um item. Ele é um conceito de item. O item é o item de produção.
Inclusive, podem ter 3, 4, 5, 6, 7 itens de produção associados a essa ideia de item. Isso é muito importante falar nesse momento. E, então, são 31 milhões de utilizadores. Em relação aos produtos nacionais, nós temos 94 mil produtos nacionais, 94 mil NSNs e 6,9 mil empresas nacionais. Bom, foi falado aqui que a gente acabaria importando muito, né, no início. Aqui a gente tem a prova disso aqui. Deixa eu voltar. Acho que eu fui demais. A prova disso é isso aqui. O Brasil produziu, em todos esses anos, 92 mil itens nacionais, mas a gente utiliza 850 mil itens estrangeiros. Isso aqui reflete diretamente a nossa importação. E o quanto a gente, quase 9 vezes, né? Reflete exatamente o quanto a gente tem que desenvolver a nossa indústria nacional para tentar substituir a nacionalização desses produtos todos que a gente vem importando. Então, a gente vê aqui que a Força Aérea, né, inclusive, ultrapassou a Marinha aqui, com 44%. E o que a gente vem aqui conversar com os senhores é o acréscimo desse 1% aqui. A gente vai explicar mais tarde como esse 1% vai crescer se tudo aquilo que a gente planeja com esse trinômio CASLOD, catalogação, Submob, subchefia de mobilização e Secretaria de Produtos de Defesa, se esse trinômio vier a funcionar como a gente está prevendo que ele vai funcionar, o crescimento desses itens nacionais MD aqui de 1% vai ser significante. E eu vou explicar no decorrer da palestra. Então, a gente já apresentou aqui, são 65 países, né, do Sistema OTAN de catalogação. Por uma diferença meramente geográfica, nós não temos, nós não somos os países OTAN, mas tecnicamente nós temos as mesmas capacidades dentro do catálogo, porque somos um país Tier 2. O país Tier 1, a diferença dele é que ele somente utiliza dos dados do catálogo. Ele não tem a prerrogativa de incluir os dados de catalogação dos produtos deles lá. Então, eles não conseguem ter o que o sistema OTAN chama de show industry. É a apresentação dos produtos deles no exterior. Eles não têm essa capacidade. Mas todos os países Tier 2 têm essa capacidade. A única diferença de nós estarmos aqui é que nós não estamos geograficamente no hemisfério norte. Agora, prerrogativa em relação à operação do catálogo é exatamente a mesma. Então, aqui parece semelhante à outra, mas aqui no nível da catalogação, nós temos a governança, né, do sistema de catalogação. Então, os dados técnicos da empresa vão para as agências de catalogação, e aqui eu faço uma menção às Unicates, né, que hoje existem. Aqui ainda estão só as 3, já entrou uma a mais, vou mostrar adiante. Então, a E-Brasil, a Avibraz e a Embraer são unidades de catalogação também, que conseguem colocar seus itens dentro do sistema OTAN. Existem as centrais de coordenação de catalogação, que são as 3Cs da Marinha, da Força Aérea e do Exército. O que essas 3C fazem? Elas já dão um passo para dentro da logística das forças. Ou seja, elas conseguem, com o DNA, vou chamar assim, com o DNA sendo os itens de produção, elas já conseguem pegar esses itens e dizer, esse item é utilizado em tal aeronave, ou em tal carro de combate, ou em tal navio, um motor, e ele tem a manutenção de tanto e tanto tempo. Então, os sistemas logísticos das forças já começam a aparecer aqui. Ou
Singra, Silome, Cimatex, já começam a aparecer nas centrais de coordenação de catalogação. Se aqui é ciência pura de catalogação, aqui já começa a ser ciência aplicada. Ele já começa a colocar a informação como base agregada à aplicação desse item. E também tem a prerrogativa de avaliar se o trabalho de catalogação foi bem feito, se está bem alinhado, se a qualidade da catalogação foi bem feita. E aí, ou devolver, ou encaminhar lá para o CASLOD, que é o órgão encarregado de atribuir, finalmente, o número de estoque. Ou seja, o NSN é atribuído somente no CASLOD. Tá? Uma coisa também relacionada, depois disso, depois de ter colocado esse item, ter atribuído o número 19, que é o item de procedência de catalogação brasileira, é o número 19, esse item vai fazer parte, agora, com o advento do XML, já está mais automático. Antigamente tinha um processo muito mais moroso, de 2 em 2 meses, a gente caminhava esses itens para o NATO Master. Hoje em dia, com XML, via internet, a gente consegue popular a base de dados da OTAN automaticamente. E aí vai fazer parte lá do catálogo. A governança operacional, então, ela é dividida em quatro níveis, né? A supervisão geral é feita lá pela Xelog, a chefia de logística e mobilização. A direção técnica e gerencial é nossa, lá do Escritório Nacional de Catalogação. O controle técnico e gerencial são dessas 3 Cs que eu havia mencionado, e a execução técnica, ou seja, catalogação estrito sensu, aquele que pega a documentação e verifica como vai transformar aquilo ali em código para colocar dentro do sistema de catalogação da força, são essas agências, ou a Unicat. Então, para determinadas situações, é o que a gente tem procurado privilegiar agora, encontrar como solução, é que as 3 Cs, essa Unicat, catalogue e encaminhe diretamente para a 3C do CASLOD, diferentemente de uma barreira que havia em relação à catalogação das forças. Então, o supervisor, supervisionar o SISCAD é a Xelog, atribui NSN, como eu havia falado, e também da empresa, o número da empresa é o CASLOD que faz, controlar o processo de catalogação, as 3 Cs, coletar os dados, identificar os itens e fornecer a documentação técnica gerencial às empresas. Essas são a listagem, esse slide vai ficar disponível, são a lista das agências de catalogação que as empresas podem procurar, se for o caso de catalogar diretamente para uma das forças. Essas são as unidades de catalogação. Agora entrou esse ano de 2024, essa empresa, GFS, já estão certificadas e já podem produzir itens catalogados. Aqui está os contatos dela também, vou passar rápido. E aqui os benefícios da catalogação para as Forças Armadas e a BID. Então, uma linguagem comum, a estruturação em catálogo, a atender às demandas das forças, a visibilidade internacional, o fomento à sustentabilidade e a identificação precisa de itens. Agora, eu queria passar, essa é a parte mais teórica, mas a parte que mais importa é o que eu desejo falar agora, é o seguinte. A catalogação, inicialmente, ela foi projetada de forma que ela tem um completo seio militar. Ela advém da necessidade militar, do sistema OTAN de catalogação. Então, existe uma prerrogativa nos documentos da OTAN que dizem o seguinte: as forças só catalogarão aquilo que vier a conveniência da força. A força não é obrigada, pelo sistema OTAN de catalogação, a catalogar aquilo que ela não quiser que faça parte do sistema logístico dela. E isso, durante muito tempo, cria uma barreira intransponível, de forma que as empresas, querendo exportar seus produtos, a força fala, não, mas esse item não me interessa. E esse produto nunca foi catalogado. Bom,
Num primeiro momento, a decisão foi que assim, então vamos fazer o seguinte, se a empresa precisa exportar, vamos exigir dela que ela mostre o contrato de exportação ou algum documento que mostre algum tipo de envios de uma licitação para que o próprio CASLOD, eu vou voltar um pouco o slide, para que o próprio CASLOD aqui catalogue sem a necessidade das forças. Então, num primeiro momento, as empresas que tinham um contrato de exportação, elas estavam liberadas, autorizadas a catalogar aquilo via CASLOD. Mas ainda não foi suficiente para todas as empresas catalogarem seus itens. Bom, esse ano de 2024, a gente começou um estudo a respeito de como que a gente recebeu a visita de algumas associações no CASLOD e a gente começou a estudar, por demanda deles, como a gente poderia catalogar os produtos dessas associações, porque estava ocorrendo o seguinte caso. Os itens estavam sendo classificados, mas não estavam sendo catalogados, por também desinteresse da força. A força classificava seu produto e dizia, não, quer classificar? Pode classificar. Não sei se eu vou querer comprar esse produto imediatamente, mas é importante que a gente saiba que a base industrial de defesa exista e são esses e esses. Identifique quais são as empresas da base industrial de defesa. Então, a gente tem agora produtos que são classificados e produtos que não foram catalogados. E isso veio crescendo ao longo do tempo. Hoje a gente tem em torno de 900 itens que estão no SISCAPED, que é o sistema de classificação de produtos de defesa, que estão lá, mas que não estão no SISCAT-BR, que é o sistema de catalogação. Então, como é que a gente vai resolver esse caso? Porque a tendência é que produtos sejam classificados e não sejam catalogados. Então, vamos fazer o seguinte. Lá, naquele decreto, no artigo 4, que o comandante Toledo mostrou, diz o seguinte. Todo produto que for classificado deverá ser catalogado. Então, a gente utilizou isso como porta de entrada para incluir essas empresas que tiverem seus produtos classificados também entrarem nessa porta aqui, independentemente dos produtos estarem com uma iniciativa de exportação imediata, que era a prerrogativa inicial. Agora não. Agora o produto que for classificado pode ser catalogado. Catalogado por quem? Se as forças não querem catalogar. Catalogado pelas unidades de catalogação, as UNICATs. E essas UNICATs vêm crescendo, essa de 2024 é a primeira, mas a gente já tem duas UNICATs que estão em processo de conclusão da homologação delas para também se tornarem UNICAT. E a gente vê isso com bons olhos, com muito alvissareiro saber que empresas estão querendo fazer parte de UNICATs. Por quê? Porque, primeiro, o conhecimento de catalogação, da sistemática de catalogação, ela se difunde para todo o país. Para nós seria interessantíssimo que toda a federação de indústria do país tivesse uma unidade de catalogação para atender tanto o associativismo dessas federações, como qualquer outra necessidade de outra empresa. Então, essa demanda e esse crescimento vem acontecendo esse ano, principalmente em 2024, depois dessa decisão de que todo item que for classificado pode ser catalogado, a coisa vem crescendo exponencialmente. Mas e a mobilização? Como é que a mobilização entraria nisso? A mobilização também ela recebe informação do SISCAT-BR e também recebe informação do SISCAPED. Então, existe no sistema da mobilização
absorção das informações de catalogação e absorção das informações do Siscaped. Então, como a gente conseguiria unir, integrar, de fato, agora, não só a DEPROD e o CASLOD, mas também a mobilização. Pensou-se o seguinte, bom, se a mobilização também incentivar as empresas, que é o que nós estamos fazendo aqui, a elas classificarem seus produtos, não com o intuito simplesmente de exportar, mas também fazer parte desse grupo que pode catalogar, existe agora um tripé. Agora a gente tem a mobilização, também incentivando a classificação dos produtos e, por consequência, a catalogação deles. E aí a gente forma uma tríade completa do Ministério da Defesa em relação de quem absorve a informação de quem. Qualquer um que, mas eu gostaria de fazer parte da mobilização nacional. Olha só, você não pode, você também tem a oportunidade não só de popular a minha base de dados da mobilização, mas você também tem a capacidade de exportar o seu produto. Que a mobilização a gente vê como uma possibilidade se o país entrar numa situação de conflito. Mas para garantir que essa empresa também tenha fluxo de caixa e exportação, é importante que ela também se classifique no Siscaped, para que ela, classificando no Siscaped, possa catalogar e aí aparecer para aqueles 65 países do sistema OTAN de catalogação. E aí ela ter esse mercado, esse show industry que a gente chama, e isso está bem colocado no exterior. Então, o último slide lá, que eu queria mostrar, é exatamente esse. É esse aqui. Ou seja, existe o primeiro caso, que é o caso dos itens de suprimento das forças, aquele que é prerrogativa da força, dizer, eu só catalogo o que é interesse meu, o que eu vou colocar no Cimatex, no Silomes e no Singra. O que for fora disso, eu não catalogo. Observe, catalogo. Aí, a segunda oportunidade. Se o item simplesmente for PROD e PED, no Siscaped, a empresa lá inicialmente, aquelas 3 empresas Unicat, inclusive, ela pode catalogar. Por quê? Porque o item já foi, de acordo com o artigo 4 do decreto 7970, o item já foi classificado. Então, ela vai lá e cataloga. Depois, essa questão da exportação. Em vias de se exportar ou com um contrato de exportação, o CASLOD cataloga diretamente. Ou melhor dizendo, uma Unicat pode catalogar diretamente sem passar pela força. Então, estrito sensu, na exportação, uma empresa procura uma Unicat, ela cataloga, manda aquilo para o CASLOD atribui o NSN e, a partir daí, ele também está no exterior. E agora, a relação nossa com a mobilização nacional, essa integração, não só a mobilização recebe o produto dos senhores para a mobilização, mas também intermedia ou auxilia os senhores, de forma que esse item possa ser classificado e, depois de classificado, passe a ser catalogado. Tá bom? Eu acho que basicamente esse é o último quadro que eu tenho para mostrar, mas é o quadro que sintetiza essa integração e esse tripé da catalogação com a mobilização e com a DEPROD. Ou seja, se eu posso falar que a Apollo, né, que é o sistema, então a gente tem o Apollo, a gente tem o Siscaped e a gente tem o Siscat-BR agindo em consonância para colocar o produto das empresas no sistema OTAN de catalogação. Tá ok? É essa mensagem que eu gostaria de passar para os senhores. Comandante?